A partir dos anos 1980, a gente tem uma mudança drástica dentro do cenário das gravadoras. Passa a vigorar uma lógica neoliberal. As grandes gravadoras sempre tiveram diretores artísticos, que eram pessoas de vasta experiência, que acabavam por consolidar, escolher e consolidar o elenco das gravadoras, que eram grandes. Vários artistas que não eram artistas de grande vendagem e mais conhecidos, eles se aproveitavam da existência de inúmeros pequenos selos, né? De pequenos selos ligados a gravadoras mesmo, né? Então haviam nichos de distribuição e de audição, de consumo desse tipo de produção. A gente pode pegar como exemplo o Dércio Marques. Beira-mar novo, fui só eu é quem cantei, oh, beira-mar, adeus nona. O Dércio ele trabalhou inicialmente como olheiro, como pesquisador do Marcos Pereira, que foi um publicitário que criou um selo, que foi o Discos Marcos Pereira, que acabou catalogando, fez 166 discos, catalogando a música do Brasil que não era divulgada pelas gravadoras, né? Então sempre houve, até os anos 1980, uma maneira dessa música ser divulgada. E era comum também as rádios tocarem, as rádios não tinham um processo tão seletivo. A partir dos anos 80 entra uma outra mentalidade, onde esses diretores artísticos vão ser demitidos, são contratados managers, sargentões que têm que fazer a coisa virar, dar muito lucro. Então aí tem uma redução drástica no elenco, na quantidade de artistas que ficam ligados a cada gravadora e passa a vigorar uma outra lógica que se manifesta por diversos aspectos. Primeiro bom artista é o que vende muito, ao contrário do que era a MPB o tempo inteiro, porque na realidade o segmento da música chamada brega foi que manteve o segmento de música popular brasileira durante todo o tempo, né? Uma outra coisa é uma inserção oficial, não que não existisse, mas era muito acanhada até então, e ela passa a vigorar inclusive nas planilhas das gravadoras, que é o chamado jabaculê ou jabá. Então isso começa a afunilar esse escoamento de uma produção musical de mais qualidade para a grande mídia, né? E isso, de certa forma, acabou fortalecendo a criação de determinados cânones. E o que a gente repara desde 80 até hoje é que cada vez mais essa grande mídia detém o controle da divulgação da informação, no caso da informação artística, musical. A internet, eu penso, ela é um trabalho alternativo fundamental. Ela, de certa forma, socializou, ajudou a socializar uma informação e quebrar um pouco essa barreira do jabá e da grande mídia. Embora eu acredite que as pessoas muito mais assistam a TV Globo do que vão buscar notícias na internet. Com esse golpe que a gente sofreu aí em 2016, ficou muito claro o poder que a mídia tem. Agora a internet funciona como um meio alternativo. A gente tem trazido uma outra cronista da música popular brasileira à tona que é fundamental, que é o rap. Eu acho que o rap hoje é uma das músicas mais fundamentais que a gente tem dentro da sociedade, porque ela continua trazendo uma realidade, ou melhor, trazendo aos nossos olhos a realidade crua, da maneira que ela é. Te falta conhecimento, eu tenho na minha lista 2 tipos de MC, os misóginos e os machistas. Muito humano desesperado, querendo sair no lucro, com o discurso romantizado dessa cultura do estupro. Sem máscaras, caras ásperas, falhas, ideias tortas. Sem bem porque representatividade incomoda. Agora, a crítica musical brasileira, que não era propriamente uma crítica especializada em música, né? Os caras não eram músicos, normalmente vinham de outros segmentos e gostavam de música e falavam sobre música. Eles sempre analisavam o novo em relação ao anterior. Então, quando surge a bossa nova, fica muito fácil perceber todas as modificações trazidas e oferecidas pela bossa nova olhando o samba canção. Agora, por exemplo, quando surge o Clube da Esquina, movimento de maior síntese da música popular brasileira, essa crítica olhou e não entendeu, então pouco se escreveu. Os estudos acadêmicos
que na maioria das vezes, principalmente no início, eles não eram escritos por músicos, esses estudos eles se adensaram mais, principalmente sobre as coisas que haviam sido canonizadas pela mídia. O perigo do cânone é que ele sempre acaba valorizando mais algumas coisas e colocando outras em esquecimento. O que seria muito interessante é que o próprio meio acadêmico começasse a olhar mais para questões menos canônicas, de modo que a gente pudesse abarcar toda a diversidade e grandeza da música popular brasileira. Eu penso que o que faz a música popular brasileira, talvez a maior expressão de música popular do mundo, seja não somente a sua alta qualidade, mas sobretudo a diversidade que ela comporta de norte a sul do país.